Eu vi com os meus olhos, ouvi com meus ouvidos, pessoas que eu pensei que eu nunca ia chegar perto deles, dizendo que era preciso uma nova ordem econômica mundial. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos aqui falar sobre o perigo desta imposição que estão fazendo sobre as pessoas no Brasil para colocar novamente Lula como presidente desse país. Então nós queremos explicar isso, e eu falo de imposição e não de eleição, porque isso é algo que está vindo de cima, né? Não está vindo do povo, mas está vindo de uma elite que governa o mundo e que tem esse interesse no Brasil. E o representante desta elite mundial hoje é Lula, justamente para convencer o povo, convencer as pessoas simples de que esse seria um representante verdadeiro do povo, quando na verdade ele representa interesses que não estão de forma alguma associados com os interesses da nação brasileira, muito menos com os interesses da verdadeira Igreja Católica. Então todas as pessoas sabem que nós temos defendido aqui o verdadeiro catolicismo. E juntamente com o verdadeiro catolicismo existe a sociedade cristã. Então hoje, de fato, a realidade é muito diferente disso, mas nós não podemos deixar de fomentar essa sociedade moldada pelo Evangelho, como aconteceu nos tempos antigos. E a gente vem sempre explicando que um processo revolucionário muito violento foi destruindo, de pouco a pouco, tudo aquilo que a igreja tinha plantado no decorrer de séculos. E hoje nós não estamos aqui para defender Bolsonaro, porque ele também não é o modelo de um cristão católico. Mas nós estamos aqui para fazer as pessoas se conscientizarem de que, como católicos, eles não podem de forma alguma aceitar essa imposição desse homem chamado Lula. Então nós não vamos entrar aqui no mérito de acusações pessoais ou de coisas subjetivas. Mas nós queremos aqui colocar 4 argumentos objetivos para que as pessoas percebam que é de fato obrigação de um católico de fazer oposição a esse sistema que está junto com Lula. Então o primeiro argumento objetivo é a questão do comunismo. Então todo mundo sabe que a bandeira do PT, essa bandeira vermelha, esse símbolo dessa estrela, tudo isso representa o veio ideológico do comunismo. E Nossa Senhora em Fátima nos advertiu contra os erros da Rússia, porque de fato a Rússia em si foi muito mais uma vítima do que uma autora do comunismo. O comunismo não foi fabricado na Rússia. O comunismo foi fabricado por judeus na Alemanha. Depois ele foi implantado na Rússia com o dinheiro desses mesmos judeus que se instalaram na Inglaterra. Então quer dizer que todo esse sistema revolucionário, ele não age sozinho. É uma rede que existe no mundo inteiro, localizada em lugares específicos, que são os quartéis generais do sistema financeiro, que é o primeiro motor de todas essas revoluções, de todas essas guerras contra o catolicismo. Ora, nós sabemos também que os erros da Rússia não são somente os erros políticos, mas eles são também os erros de ordem social. Porque o comunismo é todo um programa, é todo um sistema revolucionário que implanta uma sociedade contrária à sociedade cristã. Então quer dizer que dentro do comunismo você começa com a luta de classes, que já é também baseada numa mentira histórica de Karl Marx, que Karl Marx dizia que a luta de classe marca todas as épocas da história da humanidade. E isso é mentira. A luta de classe é uma coisa inventada
inventada pelas sociedades anticristãs modernas. Porque se você analisa a história antiga, você vai perceber que existem lutas entre nações, existem lutas ideológicas, existem guerras religiosas, mas jamais luta de classe. A luta de classe foi inaugurada na Revolução Francesa, e essa Revolução Francesa mentirosa, ela não foi de forma alguma uma revolta do povo contra os reis ou contra os líderes daquela nação. Mas essa revolta foi instigada por elites burguesas que queriam tomar o poder e desinstalar o privilégio dos nobres, que eram pessoas que tinham privilégios justamente porque eram pessoas que estavam qualificadas como guias da sociedade. Foi justamente por causa dos méritos dessas pessoas e pelas qualidades morais dessas pessoas. E essa desigualdade sempre existiu, porque a desigualdade é natural. Mas a Revolução Francesa e depois o comunismo, todas na mesma linha, vão apelar para uma igualdade que não passa de uma utopia. E essa igualdade pregada ao povo, aos pobres, ela seduz. E aquelas pessoas passam a agir e eles não percebem que eles se tornaram instrumentos de uma dominação muito pior do que aquela desigualdade natural que existe em qualquer sociedade e principalmente na sociedade cristã. Então quer dizer que, baseados nesses falsos argumentos históricos e nesses falsos argumentos filosóficos, é que eles despertam a luta de classe. A luta de classe causa terror. A luta de classe causa a perda de toda uma sociedade. E a consequência não é o bem-estar e nem a felicidade dessas pessoas que antes foram pobres e antes foram oprimidas. Porque não necessariamente uma sociedade desigual ou uma sociedade que tenha ricos e pobres, ela tem injustiça social. Mas as pessoas, elas assimilaram por esse falso ensinamento que tudo que existiu no passado era injustiça social. Então, por isso, revoluções em cima de revoluções, até chegar no comunismo. Hoje nós vemos que o comunismo não trouxe nenhum bem e não facilitou de forma alguma a vida das pessoas. Hoje você veja a Rússia e você vê que existem pessoas magnatas, muito mais ricas do que aquelas pessoas que estavam instaladas ali no começo do século XX. Então quer dizer que, pregando uma mentira, uma quimera, eles seduzem as pessoas simples e levam toda uma sociedade à catástrofe. Porque o objetivo é o caos. E do caos, eles querem instalar a ordem tirânica de Satanás. E Lula está muito bem nesse contexto. Portanto, cuidado com os erros da Rússia, porque a partir dali, nós entramos no colapso. Você veja que da luta de classes, eles passam para a ideologia de gênero. Depois, eles pregam também o feminismo e pregam também o ódio à religião católica. O resultado é sempre péssimo. As pessoas não têm mais qualidade de vida depois do comunismo. Você vê o que aconteceu em toda a América Latina. Você veja o que acontece hoje na China. Você veja o que acontece hoje nos países onde esse regime foi instalado. Então a gente tem que tomar cuidado com tudo isso, porque o comunismo foi instalado lentamente no Brasil e hoje o Brasil já é um país com uma forte tendência comunista por causa justamente da ação da Igreja Católica. Ou melhor dizendo, da falsa Igreja Conciliar que com os seus falsos bispos conseguiu atuar em todas as áreas e promover essas comunidades eclesiais de base que serviram de comitês políticos para o PT e para esses partidos comunistas. Então, quem foi o mestre de Lula? Justamente esse cardeal Cláudio Umes, promotor de Francisco, que faleceu recentemente, juntamente com essas outras personalidades como Helder Câmara, Leonardo Boff e outros indivíduos que trabalharam nesse veio ideológico que destruiu completamente a igreja no Brasil. E que desmontou em todas as classes sociais inferiores toda a base do catolicismo que elas tinham recebido de gerações e gerações de bons sacerdotes.
Então você veja o estrago que eles fizeram, pregando esse falso catolicismo apóstata, e Lula é resultado disso. Ele nasceu nesses ambientes. Então, por isso, as pessoas nos acusam de fazer divisão, mas foi a Igreja do Vaticano II que trouxe a divisão. Porque na Igreja Católica nunca tinha havido divisão. A Igreja Católica verdadeira era sempre um só corpo e uma só alma. A divisão foi promovida justamente por essa seita herética que se instalou dentro do Vaticano a partir desse concílio. E a partir desse momento, então, se criaram duas correntes. A corrente conservadora, que quer manter um pouco ali aquela religião do passado, e a corrente progressista. E essa corrente progressista sempre com um veio esquerdista. Então você percebe que para combater essa falsa religião esquerdista, nós temos que votar contra Lula. Depois, o segundo argumento importante é o seguinte, que Lula corresponde exatamente à agenda da nova ordem mundial. Como nós colocamos aí nesse primeiro trecho do vídeo, ele mesmo afirmando que é necessário uma nova ordem econômica mundial. Claro, econômica porque tudo começa pela economia. E através da economia se instala uma nova política, se instala uma nova religião, se instala um novo mundo. Então ele é convencido disso, ele é discípulo disso e ele sabe que ele está ali a serviço disso. Portanto, ainda mais perigoso do que o comunismo que ele pregou na década de 80 é o programa dele hoje, que está totalmente alinhado com esse programa da ONU de instalar essa nova agenda a partir de 2030. Então, realmente é muito perigoso que o Brasil fique na mão dessas pessoas a partir dessa eleição, porque isso vai acelerar de uma forma muito intensa o processo dessa instalação da nova ordem também no Brasil. Porque hoje, se nós formos analisar, Bolsonaro é um dos poucos líderes mundiais que faz uma certa resistência a esse processo que é imposto em todos os ambientes. Então, por isso mesmo, existe esse rancor internacional contra Bolsonaro e eles fazem guerra contra ele. Assim como fizeram guerra contra Trump nos Estados Unidos e impuseram a eleição de Biden através de fraudes. Então a mesma coisa está acontecendo agora no Brasil, porque o Brasil é extremamente estratégico para essa nova ordem. Inclusive, uma das coisas que eles vão exigir de qualquer maneira é a internacionalização da Amazônia. Então isso daí já vai ser uma consequência óbvia desse processo, dessa imposição de Lula. Agora, se nós analisamos nessa visão mais ampla, nós podemos perceber, como nós já explicamos em outras conferências também, que essa nova ordem mundial, na verdade, não é outra coisa senão a conclusão de todo esse processo revolucionário que foi feito desde o protestantismo. Então, como nós já explicamos muitas vezes, a base do protestantismo foi suficiente para quebrar a unidade católica. Essa base protestante também providenciou o cisma de Henrique VIII, que por sua vez garantiu uma nação inteira a favor dos interesses anticatólicos, ou antipapistas, como eles chamavam. Né? E foi ali, justamente na Inglaterra, que eles instalaram o quartel-general desse centro financeiro internacional que é comandado pelos judeus. A partir dali, eles conseguiram também fazer a base da Revolução Francesa, porque com o apoio financeiro dos bancos de Londres, eles puderam pagar os agentes revolucionários que destruíram a monarquia na França, que era a monarquia mais importante a serviço da Igreja Católica. Uma vez que eles foram destruindo todas essas monarquias, eles queriam então também recuperar o Império da Rússia. Por quê? Porque a Rússia, mesmo estando condicionada com o cisma dos ortodoxos, ela poderia potencialmente se tornar uma forte nação católica, principalmente através da ação missionária dos jesuítas. Então o que eles fizeram? Implantaram o comunismo justamente na Rússia, para que ali
o comunismo pudesse ter a força econômica a ponto de se alastrar pelo mundo inteiro. Mas o comunismo não é o fim, o comunismo é um meio. Uma vez que você faz um regime tão antinatural e tão violento como o comunismo, você destrói todas as coisas, mas depois você não pode garantir aquilo por muito tempo, porque as pessoas não suportam o comunismo. Então é por isso que eles depois fazem esse sistema, que é justamente o último grau dessa revolução que está sendo instalada agora, através da pandemia, através dessas guerras. Então nós estamos chegando nesse último estágio. E, para eles, o Brasil não pode bloquear esse último estágio revolucionário. Entretanto, nessa última fase, eles vão fazer guerra contra os verdadeiros excluídos da sociedade. Quem são os verdadeiros excluídos da sociedade hoje? É o homem viril, chefe da casa, o chefe da família. É uma pessoa de classe média que trabalha. Esse é o excluído. Esse tem que ser caçado. Esse tem que ser destruído. Temos que colocar impostos nas costas dele até que ele não consiga sobreviver. E isso se ainda sobram homens viris, porque eles fazem uma campanha fortíssima para que não exista mais esse tipo de gente. Então, com a agenda LGBT e com toda essa campanha de destruir a classe média, eles querem fazer desaparecer da sociedade o homem viril, capaz de pensar e chefe de família. Outra pessoa excluída dessa sociedade atual é justamente a mulher cristã dona de casa. Essa pessoa não pode existir mais. Então, guerra contra ela. Por isso é que eles fazem toda essa campanha contra a mulher. Porque o feminismo, na verdade, é a revolução para destruir a mulher. E as pessoas que aderem ao feminismo acham que estão dando uma proteção para a mulher, quando na verdade estão destruindo. Ainda mais, eles vão perseguir a autoridade da igreja, a verdadeira autoridade da igreja, ou seja, aquelas pessoas que defendem os valores católicos tradicionais verdadeiros. Isso quase não existe mais, porque eles já conseguiram destruir quase tudo com o ateísmo e também com o ecumenismo. E depois vão destruir também o trabalhador rural. O trabalhador rural é uma pessoa indesejada, porque eles têm que fazer essa campanha do ecologismo para recuperar as propriedades rurais. As propriedades rurais têm que estar nas mãos do Estado e, através do Estado, serem transferidas para esse governo mundial. Porque as pessoas que têm propriedade, de certa forma, elas são uma ameaça a esse governo mundial. Então é com essa base que eles vão fazer a agenda de 2030. E Lula está incluído como um dos artífices desse grande movimento, dessa rede internacional. Ele é como se fosse um dos líderes fundamentais da América Latina para manter a América Latina com o seu povo, outrora católico, sob controle. Para que assim, uma vez instalado o governo mundial, todos estejam submissos. Bolsonaro, no entanto, defende um nacionalismo mais ingênuo e mais puro e, portanto, defende essas pessoas que nós estamos falando aqui, que são as pessoas verdadeiramente excluídas da sociedade. Então, aqui nós vamos trabalhando os conceitos verdadeiros numa questão objetiva para mostrar a ameaça que Lula representa. Além disso, nós vimos também nesse vídeo aí no início que Lula fala da questão do aborto. Ele diz, não, mas eu sou contra o aborto, mas de qualquer maneira o aborto tem que ser legal. Porque uma pessoa pobre não tem condição de fazer o aborto. Então ela tem que ter direito a fazer o seu aborto. Então isso é uma falácia muito grande. A igreja não diz que simplesmente nós devemos dizer que somos contra o aborto, mas que o aborto infelizmente é uma realidade e nós temos que apoiar as pessoas coitadinhas que não têm dinheiro. Se ela não tem dinheiro para fazer o aborto, então que não faça. E ela vai ser muito mais feliz diante de Deus e diante dela mesma do que aquela pessoa rica que infelizmente teve dinheiro para matar o seu próprio filho. Com segurança. Então o aborto para os cristãos católicos verdadeiros é um crime absoluto e que não tem nenhuma maneira de ser legalizado.
Porque se esse crime é legalizado numa sociedade, diante de Deus, aquela sociedade cai em maldição. E aquela sociedade passa a colaborar para o satanismo, porque cada aborto, de certa forma, é um sacrifício satânico, é uma criança inocente que é oferecida a Satanás. Isso daí tem uma consequência espiritual. Não pense que não tem, porque tem. Então, a Igreja Católica verdadeira deve ter obrigatoriamente uma defesa fundamental dessa questão da vida. A vida humana, desde a concepção, tem que ser defendida a todo custo. E o aborto tem que ser, sim, sempre considerado um crime grave, com uma pena grave, para que as pessoas não façam. Senão, se ela tem a liberdade, ela vai dizer, ah não, mas então não é grave. Depois vai se arrepender. Então, infelizmente, as pessoas vão cometer esse crime de qualquer jeito, mas a sociedade cristã nunca pode legalizar esse crime. Então, nós temos esse princípio religioso que é o seguinte: em matéria de fé, nós não podemos ter comunhão com heréticos, com cismáticos, com pessoas que não estão alinhadas com o pensamento católico e muito menos com as outras religiões. Então, esse ecumenismo falso moderno, jamais nós podemos ter. Entretanto, em matéria social, nós podemos sim, e a igreja aprova, nós darmos as mãos com pessoas que defendem os princípios morais básicos do cristianismo. Então, nada impede que nós estejamos juntos com protestantes ou junto com outras pessoas que estão defendendo os valores morais da família, do direito à vida e da propriedade privada. Então, é por isso que nós dizemos aqui, num terceiro argumento, que como Lula expressa um desejo de manter essa legislação absurda da descriminalização do aborto, então, por isso mesmo, jamais nós podemos permitir que ele venha a ser presidente do Brasil. E em quarto lugar, nós devemos também entender uma outra coisa. Que nós estamos também numa luta espiritual. O Brasil é um país religioso. É interessante no quadro dessas eleições você ver tantas manifestações de ordem religiosa. E isso não existe em lugar nenhum do mundo. Todos os lugares do mundo são indiferentes à religião hoje em dia. São raros os lugares, os países, onde as pessoas têm esse interesse pela religião e ainda têm esse veio religioso. Mesmo que seja por religiões falsas. Mas o que é interessante é isso, é que o Brasil representa, sim, um centro de batalha religiosa. Ali você encontra pessoas extremamente devotas, ao mesmo tempo que encontra pessoas que são extremamente dedicadas ao serviço do demônio. Isso também é interessante de ver. E por isso mesmo, esta eleição está se configurando como uma luta do bem e do mal. Não é à toa que vários elementos do satanismo estão se manifestando aí nas redes sociais, em todos os ambientes da internet, dando um apoio total a Lula. E aí vem pessoas e dizem, não, mas o Lula não é ocultista, o Lula não é satanista, o Lula não representa isso. Mas veja, mesmo que ele não represente isso, mesmo que ele não seja um ocultista, ou mesmo que ele não esteja ligado ao candomblé, ao Umbanda, Quimbanda, ou que seja mais, ele é sim um representante dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas também se sentem minorias, também se sentem excluídos, e eles se configuram perfeitamente no programa do PT. Eles se configuram perfeitamente nesse programa revolucionário que atende todos os requisitos dos satanistas. Então é por isso que nós devemos agir como católicos verdadeiros nessa batalha espiritual e percebermos que é a causa de Deus que está em jogo, a causa da igreja que está em jogo, quando esse movimento representado por Lula toma conta do país. É claro que nós não podemos ser ingênuos e nós não podemos deixar de considerar que isso já é um processo muito avançado e que mesmo que Lula não consiga se eleger, coisa que eu considero muito difícil porque eles vão fazer todo tipo de fraude, mas mesmo que Lula não consiga se eleger,
a realidade do satanismo e a realidade do ocultismo e dessas religiões contra Deus e contra Cristo estão cada vez mais evidentes no Brasil. E é por isso que nós fizemos, inclusive, uma conferência na semana passada falando dessa batalha espiritual. Mas nós somos conscientes que a democracia é o pior regime de governo. E isso já era ensinado por Platão, na Grécia. Quer dizer que, desde os gregos, nós estamos conscientes que, no contexto filosófico, todos os regimes de governo são melhores do que a democracia. Justamente porque a democracia coloca o poder na multidão. E Santo Ambrósio já dizia que a multidão não se caracteriza pelo mérito das virtudes, nem combina com o proveito da utilidade pública, mas se move de maneira incerta. E São João Crisóstomo também define o povo como algo tumultuoso e cheio de perturbação, composto majoritariamente pela tolice, e a semelhança das ondas do mar se agita frequentemente por sentenças diversas e conflitantes. Portanto, ele acrescenta: aquele que é oprimido por essa condição de servidão, porventura não será, de certo, o mais miserável de todos os homens? E então conclui São Roberto Bellarmino dizendo que a razão também aponta para a mesma sentença, pois não pode ser senão o pior de todos os regimes, aquele no qual os sábios são regidos pelos tolos, os entendidos são regidos pelos ignorantes e os bons são governados pelos maus. Então veja aí que não resta dúvida que a democracia é o pior de todos os regimes, e foi justamente a democracia, o regime escolhido por esses revolucionários anticristãos, porque o objetivo final não é o bem comum e não é o progresso da humanidade, mas o objetivo final é uma tirania em nome dessa demagogia de sustentar todos os oprimidos e libertar todos os seres humanos das injustiças. Então é assim que nós devemos entender a democracia. E devemos entender também que a democracia cristã não pode se identificar de forma alguma com essa democracia social que é pregada por Lula e pelo PT. E por isso o Papa Leão XIII, na sua encíclica Gravis de Commune, denunciou muito bem, dizendo: é portanto evidente que a democracia social e a democracia cristã não têm nada em comum. Então quer dizer que a democracia já é péssima, mas pode existir uma democracia cristã que seja possível de se trabalhar. Mas ela não tem nada a ver com essa democracia social defendida pelos partidos de esquerda. Entre elas, há toda a diferença que separa o sistema socialista e a profissão de fé cristã. Ou seja, são coisas incompatíveis. Entretanto, a moral católica nos ensina também que nós temos o dever de votar quando existe uma eleição que nos traz risco para a nossa fé. Então quer dizer o seguinte, que nós não somos obrigados a votar quando a eleição é uma mera formalidade ou quando você tem ali candidatos que pouco importa, de todo jeito, todos eles vão dar na mesma. Mas quando nós vemos que existe um risco, então é obrigação do católico votar naquele candidato que seja menos indigno para evitar um mal maior. Por isso diz aqui esse manual de teologia: é lícito votar em um candidato indigno se a escolha é apenas entre ele e outro candidato indigno. E até necessário votar em tal candidato indigno, desde que a eleição fosse apenas uma escolha entre homens indignos, e o voto para o menos indigno impediria a eleição de outro pior. Então quer dizer que nós temos ali um argumento teológico. Depois, o próprio Papa Pio XII, no discurso aos delegados da Conferência sobre a Imigração, em 1951, ele explica para nós o seguinte, que é nosso dever chamar a atenção dos fiéis para a extraordinária importância das eleições e para a responsabilidade moral que recai sobre todos os que têm direito ao voto. Diz ainda, cada um deve votar com os ditames da própria consciência. Ora, é evidente que a voz dessa consciência impõe ao católico sincero
o dever de dar o seu voto àqueles candidatos que realmente oferecem garantias suficientes para salvaguardar os direitos de Deus e as almas dos homens, para o bem real dos indivíduos, das famílias e da sociedade, segundo a lei de Deus e a doutrina moral cristã. Então quer dizer que isso corresponde ao que Bolsonaro está oferecendo. Então, no discurso de Pio XII, ele nos diz que nós temos obrigação de votar em Bolsonaro nessa eleição. E veja, inclusive, que esse Geraldo Alckmin é a representação exata dessa contradição da Opus Dei, da qual ele faz parte. Então quer dizer que a Opus Dei é assim. Eles se apresentam como conservadores, mas na verdade depois vão lá e abraçam Francisco, e abraçam Lula. Então quer dizer, da mesma forma como os católicos conservadores hoje caem nessa contradição gigantesca de reconhecer Francisco como um verdadeiro Papa católico, da mesma forma também, Alckmin, ele vai ali representando a Opus Dei, defender certos princípios e depois ele se vende para entrar justamente com o Lula que antes ele combateu. E ali ele faz coalizão com esse indivíduo que ele mesmo sempre colocou como um sarcasmo da política brasileira. Então, quer dizer, todas essas contradições são a prova de que essas pessoas não têm consistência nenhuma. E hoje nós estamos na mão dessas pessoas e estamos vendo que essa destruição moral do Brasil, infelizmente, colaborou muito para esse quadro gravíssimo que o Brasil se encontrou hoje. Então, em resumo, na situação atual em que o Brasil se encontra, um verdadeiro católico, para dar pelo menos um primeiro passo, para voltar para o catolicismo, para a sociedade cristã verdadeira e para aquilo que corresponde aos desejos de Deus, ele tem a obrigação de votar em Bolsonaro para evitar os efeitos espirituais e morais que Lula e toda a sua equipe representam, em vista de corromper ainda mais a raiz cristã e católica desse país. Por isso, além de todas essas evidências e desse perigo grave para a sociedade que nós estamos aqui mostrando, estamos especialmente destacando o compromisso de Lula com essas pessoas de religiões satanistas e também com essa falsa igreja instalada no Vaticano, no seu veio mais radical, progressista e comunista. E isso obriga ainda mais os verdadeiros católicos que lutam pela restauração da verdadeira igreja a votar contra esse personagem que é vinculado com os poderes do mal. Então peçamos a Deus que não permita que isso aconteça, que por uma graça especial de Nossa Senhora Aparecida nos livre desse flagelo e nos ajude nesse combate contra o poder do inimigo, para que o Brasil seja verdadeiramente um país consagrado a Deus. E que esse mesmo Deus seja bendito para sempre.